Todas as vezes que abordamos o motivo pelos quais os brasileiros têm dificuldade de acumular patrimônio e, consequentemente, enriquecer, nós esbarramos em crenças limitantes. Você já deve ter ouvido falar sobre esse tema, e como ele está muito embutido no subconsciente, é um pouco mais difícil trabalhar para reverter isso. Então, eu vou deixar para vídeos futuros. Hoje aqui eu quero trabalhar com aspectos culturais. Isso sim, a partir do momento que nós tomamos consciência deles, fica mais fácil de ser trabalhado. Vamos entender melhor isso? Vem com a gente após a vinheta. Para que a gente possa entender como assim aspectos culturais, eu vou descrever a história de um americano de 16 anos e de um brasileiro de 16 anos, e nós vamos participar da vida deles por um momento. E essa história nós vamos fazer comparações. Então você é um jovem americano de 16 anos de idade. Lá você já está prestes a sair de casa. Os seus pais vão até a faculdade, deixam um cheque com praticamente tudo pago, bem encaminhado o pagamento, porque lá não tem faculdade de governo, onde você não precisa pagar nada. E o menino, então, ou menina de 16 anos de idade, que está acostumada com uma casa naquele padrão americano, com cerquinha baixa, gramado, casa grande, afastado dos grandes centros, com conforto e segurança, passa então a ir para uma república, como a gente já conhece aqui, e é muito comum ver isso em filme americano. Nesse início de jornada, ele sai de um padrão de vida confortável e vai para um padrão mais desconfortável. Faz parte do jogo da vida para eles. Como que é aqui no Brasil? No Brasil, esse jovem ele sai de casa muito mais tarde. Sai na casa dos seus 20 e poucos anos, às vezes até 30 anos de idade. E nessa questão, essa primeira diferença já afeta diretamente o futuro dos pais brasileiros. Por quê? Nesse tempo que ele fica, a faculdade é o pai que paga, o pai e a mãe que pagam, a alimentação, moradia, e é um dinheiro precioso que os pais deveriam estar fazendo poupança para sua própria aposentadoria. Mas ele opta, pela nossa cultura, investir no seu filho. Esse menino, voltando na história americana, ele então casa cedo. Então ele já vai para a faculdade, já começa a namorar, terminando os estudos lá pelos 21, 22 anos, ele se forma e casa. Então o norte-americano ele tem o hábito de casar relativamente cedo em comparação ao brasileiro. E lá eles têm uma outra característica cultural. Para você viver bem lá, você precisa de 2.500 a 3.000 dólares. Então, dois casando, ganhando mais ou menos isso, porque lá também o parceiro ou a parceira vão trabalhar. Então, você está falando do orçamento aí de 6.000 dólares mês. E como eles agem? Eles vivem um padrão abaixo do que eles poderiam. Olha que interessante. Vivendo dessa forma, abaixo do padrão de vida, eles conseguem ter sobra. E essa sobra, então, eles começam a poupar. O hábito poupador deles é bastante evidenciado. E no Brasil, como que é? O brasileiro, ele fica com os pais até os seus 29, 30 anos e casa lá nessa idade, mais ou menos, que é normalmente quando ele sai de casa. Então você vê que você tem pai e mãe que fica bancando esse jovem adulto até essa idade, aí ele casa com a sua parceira e sai. Ao invés deles viverem um padrão de vida abaixo do que eles poderiam, juntando os salários e começando a poupar, não é isso que eles fazem. O que eles fazem? Para ficar perto do pai, perto da mãe, num bairro melhor e tudo mais, eles começam a entrar no que eu chamo triturador de patrimônio, que é financiar tudo.
financia carro, e não é qualquer carro, não, é um carro de alto padrão. Financia casa, e não é qualquer casa, é uma casa grande, espaçosa, normalmente, ou um apartamento, né, bastante confortável. E, além disso, eles começam a viver uma vida que não deveria viver naquele momento, né? Então, fazendo viagens mais caras e tudo mais. Isso tudo, esse ciclo do brasileiro, é chamado de vícios sociais. Seja por imposição social, seja por cobrança mesmo dos pais e tal, que eles sejam vencedores desde o começo, eles acabam pegando um alto grau de endividamento. Voltando lá para o americano, quando ele chega nos seus 35 anos, né, 10 a 15, uns 10 anos depois de poupar, eles conseguem chegar a uma cifra interessante em torno de US$ 1 milhão, poupando o fruto do seu trabalho. Quando eles chegam nesse valor, o que eles fazem? Eles conseguem crédito e eles começam a usar o instrumento de hipoteca, e esse instrumento de hipoteca eles começam então a pegar uma casa maior, com um jardinzinho, com cerquinha baixa, já pega um carro mais confortável, já começa a fazer viagens mais interessantes, então eles aumentam o padrão de vida consideravelmente porque eles fizeram um lastro, né, que é a base para eles poderem fazer isso. Como lá a economia ela é mais estável do que aqui, esse padrão de consumo ele se mantém até o final da vida. Perfeito? O que ele poupou consegue manter, o que esse casal poupou consegue manter até o final da vida sem necessidade de ajuda dos filhos. E aqui no Brasil, como que é isso? Então você pega um rapaz ou uma menina que casa mais velho. Aí, ao invés de poupar, eles financiam praticamente tudo, né? Mas aí chega os filhos nessa idade que também demandam bastante recursos financeiros. E repara que os filhos vão seguir o mesmo caminho dos pais. É uma questão cultural. E, como já se não bastasse, quando o pai e essa mãe começam a chegar no auge da sua atividade financeira, que é lá para os 45, 55, no máximo 60 anos, os pais que então investiram nos seus filhos começam a cobrar auxílio e ajuda, né? Aqui na nossa cultura é muito comum isso. Então, como os filhos, né, receberam muito recursos dos pais ao longo da vida, os pais esperam, né, que os filhos retornem isso para eles. E, como todos já devem imaginar, não funciona. E isso, infelizmente, está embutido na nossa cultura. E por quê? Porque nós temos um excesso de otimismo em detrimento à realidade. Eu acho que esse é um ponto principal, né? O brasileiro ele acha que ele vai arranjar o primeiro emprego, ele vai subir de carreira, vai ser muito bem sucedido. Se ele montar uma empresa vai ser um sucesso. Se ele abrir uma franquia vai dar tudo certo. E a realidade se impõe e ela é muito mais dura. E isso acaba complicando muito o meio do caminho. Mas o que complica? Os nossos vícios sociais e a falta de poupança. Você soma-se então esse casal que lá no fim, ou lá no seu auge produtivo, ele tem crianças para estudar, para criar. E você tem pais que já começam a ter demandas e você começa a ficar estrangulado financeiramente. E o que acontece? O ciclo se perpetua, porque os filhos vão seguir o exemplo dos pais, os pais vão fazer de tudo para manter o que eles receberam, e no Brasil a gente tem então o ciclo da pobreza. Né? Não é à toa que o Brasil é uma das economias mais pujantes do mundo e nós não conseguimos ter um povo rico. Claro que existem outros fatores, mas esse cultural é o principal fator que temos que trabalhar com a educação financeira. Agora que você entendeu que os aspectos culturais podem complicar muito nossa vida financeira, eu pergunto para você que é pai, mãe ou um dia que virá a ser, como quebra esse ciclo? Como nós devemos agir para que esse aspecto cultural não siga a próxima geração? E a resposta ela é mais simples do que parece.
A resposta é: dê exemplo. Eu digo isso porque se você tentar fazer uma criança com a nossa cultura viver o padrão americano, por exemplo, olha, meu filho, você vai sair aos 16 anos, não volta porque isso não é bom para você, é sinal de derrota, e volta aqui bem sucedido, tá? Que é a mensagem que eles passam lá na cultura americana. Certamente esse menino, essa menina iriam pirar, né? Não é esse o caminho. Por outro lado, você não pode deixar simplesmente os aspectos da nossa cultura vivenciar isso, porque provavelmente eles vão repetir a história seguindo o caminho da pobreza. E aí vem a grande questão. Como que eu posso interferir nisso? É dando exemplo, pessoal. Você entendeu? Se você tem uma vida equilibrada financeiramente, dá valor para o dinheiro que ganha, gasta menos do que ganha, né? Compra com sabedoria, automaticamente os seus filhos eles vão ter o mesmo comportamento. Agora, se você é gastão, se você gasta compulsivamente, se você tem um comportamento tipicamente brasileiro, você vai estar passando isso para a geração seguinte. Por quê? Porque ela vai estar sempre a todo custo sendo um pagador de boleto, né? Acorda, trabalha, paga boleto. Acorda, trabalha, paga boleto. Então, você tem como responsabilidade dar o exemplo, tender a seguir o caminho do padrão americano, o meio termo. A resposta é essa. Nós temos que, através do exemplo, mostrar o meio termo entre uma criação onde a riqueza ela é alcançada e o outro extremo, que a nossa cultura ela barra o aumento de patrimônio. Pessoal, gostou do conteúdo? Meu nome é André Ernost, eu sou educador financeiro. Sou novo no YouTube. Se você gostou do conteúdo e quer fortalecer esse canal, basta você deixar o seu gostei, clicar no sininho e se inscrever para que você seja notificado nos futuros vídeos. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.